De novo estamos aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus, que é maravilhoso para nossas vidas, que é que nos dá sustento, que é que realmente nos dá a vitória, que nos encaminha para o caminho da vitória, que nos leva, glória a Deus, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é importante. Hoje quero falar tão somente, mais uma vez, de coisas que é para os nossos dias, uma palavra boa, uma palavra maravilhosa, em que nós possamos realmente estar preparado, em que possamos cada dia mais nos preparar para essa vinda tão gloriosa, tão maravilhosa, que pertence ao nosso Deus e Pai. Gostaria de falar sobre também Mateus 24, quando ali Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele chama aos seus discípulos a responsabilidade das coisas do fim, das coisas que vão acontecer nos últimos dias, e para que eles estivessem apercebidos. Mas como nós sabemos, os discípulos de Jesus, eles eram judeus, e nesse sermão de Mateus 24, em que Jesus fala dos últimos dias, do princípio das dores, Jesus fala para judeus e Jesus fala para a igreja, que futuramente, posteriormente, iria crescer, se desenvolver a partir do apostolado daqueles que ele escolheu e deu a incumbência e a importância de divulgar a sua palavra. É muito interessante nós sabermos que Deus, ele não deixa todas as coisas na sua palavra bem explicadinha, com todos os detalhes, ou numa ordem, numa ordem bem especificada, para que as pessoas não tenham dificuldade. Pelo contrário, Deus revela a ordem das suas coisas dentro da sua palavra, mas ao mesmo tempo ele embaralha tudo para que aqueles que não fazem a sua vontade, aqueles que vivem dissolutamente, aqueles que vivem em pecado, em iniquidade, aqueles que não estão nem aí para com Deus, para com a sua palavra, para lhe dar glória, para lhe adorar, para estes Deus encobre, Deus não revela, E como Deus diz na sua palavra, ele sempre fala que certamente o Senhor Deus, ele revelará os seus segredos, os seus servos, os profetas. Ele vai revelar a sua palavra para aqueles que temem a ele, para aqueles que estão diante dele, para aqueles que fazem a vontade dele. Ele não vai revelar o seu segredo, o seu mistério, o oculto e o escondido, para aqueles que não buscam, que não desejam ardentemente adorar a Deus, que não busca, que não insiste em pedir, em bater, em buscar a presença de Deus, a profundidade das coisas de Deus, como disse Paulo, a profundidade do conhecimento, da riqueza tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Então tem uma profundidade e Deus quer revelar as suas profundidades da sua palavra. Então Mateus 24, se você prestar bem atenção, você vai ver que Mateus 24 está embaralhado. Jesus fala ali para a sua igreja e fala também para os acontecimentos com a nação de Israel. Você olhar dentro da palavra de Deus, nos livros, nos profetas de Jeremias e Isaías, você vai ver que Deus, ele começa falando sobre um assunto e de repente entra um versículo do qual não pertence àquele assunto, pertence a um assunto futuro, pertence a um diferenciado assunto. Isto é que é os mistérios de Deus dentro da palavra, e que é necessário ter visão espiritual, é necessário ter comunhão com Deus, é necessário orar, é necessário buscar com jejum, é necessário buscar lendo a palavra de Deus, Não é necessário você ir buscar somente na letra, na teologia, não, é necessário você ter relacionamento com Deus, para que Deus mostre realmente a sequência
da sua palavra, a sequência das coisas realmente que estão ocultas. Não estou falando aqui de coisas ocultas como cabala, né? Não estou falando aqui de códigos da Bíblia, não estou falando de nada disso, porque isso tudo é churumela, né? Isso tudo é xaropice e que realmente não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu estou falando das coisas ocultas de Deus, verdadeiras de Deus, que Deus não permite que qualquer um descubra dentro da sua palavra. Muitas vezes nós olhamos, lemos e não descobrimos as coisas profundas de Deus. Então, se nós chegarmos aqui, onde no Monte das Oliveiras Jesus se achava sentado, se aproximava de Deus, seus discípulos particulares, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muito. Certamente ouvireis falar de guerra, rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Até aí nós vemos que Jesus está falando generalizadamente. Ele está generalizando, porque rumores de guerra, engano, falsos cristos, isto vem em todos os lugares. Vem em todos os lugares, né? E ele diz mais: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, veja que não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, Jesus continua falando generalizadamente, reino contra rei, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É quais nós ainda, né, a igreja continua a passar, mas essas dores vai se intensificar. É o princípio das dores. Então sereis atribulados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí estamos vendo que os judeus, isso também compete para a igreja também é odiada por causa do nome de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Nós vemos que isso bate muito para a igreja, né? Aquele, porém, que perseverará até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. A verdade, muita gente acha que o fim de todas as coisas, Jesus só voltará, né? Como ele mesmo está dizendo aqui, Jesus só voltará quando o evangelho tiver chegado ao último ser que ainda não ouviu falar de Jesus. A verdade é que desde os tempos dos apóstolos, ali em Atos dos Apóstolos, você descobre que os apóstolos evangelizaram o mundo todo. A doutrina apostólica, a doutrina, o cristianismo foi todo divulgado, não ficou uma única alma no mundo antigo dos apóstolos que não fosse evangelizado. Todos foram divulgados. E por que não veio o fim? Porque realmente não era o tempo determinado do fim. Todos eles evangelizou. Está lá em Atos dos Apóstolos dizendo que ele chegou a invadir, a distribuir, a saturar o mundo da doutrina do cristianismo. Então o mundo foi saturado. Todos os lugares do mundo já ouviram a palavra de Deus. A Arábia foi pregada por Pedro, Paulo pregou também, o Irã. Todos esses países muçulmanos receberam a palavra de Deus. Então por que não veio o fim? Porque não era o tempo determinado, né? Não era o tempo determinado de Deus. E por isto existe ainda muitos outros fatores a se concretizar. Então, quando Jesus disse, então virá o fim, esse evangelho do reino será pregado a todos os homens, então virá o fim, é que temos ainda uma sequência de coisas para acontecer com este evangelho do reino na terra. Mas daí então, a partir do versículo 15, né, que nós passamos a perceber, né, que daí agora Jesus começa a falar para judeus e de repente entra versículos que é para a igreja. Glória a Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Jesus está falando para judeu, na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa.
Ainda as que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Jesus está falando para os judeus, porque eles têm o sábado como dia de descanso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então Jesus está falando aqui do momento em que o anticristo vai se manifestar e vai começar então a perseguir o povo judeu, como diz ali em Apocalipse 12, né, que vendo o dragão foi açoitado para a terra através do arcanjo Miguel e de seus anjos, e quando ele se viu atirado para a terra, ele passa a perseguir a mulher que tem o sol, né, e a lua e 12 estrelas, e dessa mulher nasce um filho varão, e esse filho varão ele vai reger todas as nações. Ali está o arrebatamento prefigurado na pessoa de Israel, que foi de Israel que veio a igreja concebida através da nação de Israel. Esse filho varão que nasce dessa mulher é representado, que sai dessa mulher, é Jesus, né? E esse filho que é arrebatado representa a igreja. Então, é por isso que Jesus fala sobre para que eles tenham cuidado no dia de sábado, ou para eles orar, para que isso não aconteça no dia de sábado, porque o tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus está falando que aqueles dias dessa tribulação que Israel vai passar, os dias serão abreviados, talvez com negridão do sol, né? Talvez com outras coisas, mas Deus fará com que os dias eles sejam encurtados para que o povo de Israel ele escape da fúria do anticristo. Então, se alguém vos disser, ele ali o Cristo, ou ele aqui, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito, vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis ali está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus está falando agora, quando ele se refere no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele está falando do arrebatamento da igreja, porque a nação de Israel não vai ser arrebatada, né? Ela vai até o fim, vai ser dizimada, vai ficar somente o remanescente que vai ser salvo, né? Somente porque vai ser abalado grandemente a terra de Israel. Então Jesus diz, quando de repente entra um versículo que não faz parte daquele contexto para a nação Israel. Então Deus faz isso, Deus embaralha, para que somente Ele revele para aqueles que buscam, né? Hoje em dia praticamente toda a igreja, né, a igreja evangélica, já tem conhecimento disso, mas tem muitas outras coisas que nós não temos conhecimento, nós precisamos ter este conhecimento. Então quando Jesus diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho, ele está falando do arrebatamento, que vai ser o rápido, igual um relâmpago, né? Então nós precisamos simplesmente saber o que é para o povo da nação de Israel e saber o que é para a igreja. E Jesus diz mais, aí ele continua, logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Aí agora Jesus está falando da sua segunda vinda visível, porque o arrebatamento ele é invisível. Então tem doutrinas aí que não crê, né, num arrebatamento secreto, eles chamam de arrebatamento secreto. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 10, quando João vai escrever, e o que os 7 trovões falaram, quando ele vai escrever, o que acontece? O anjo diz para ele, não escreva, guarde em segredo o mistério de Deus,
que vai ser revelado no dia do anjo da sétima trombeta, que é a última trombeta. E esse mistério é o que? É o que Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E esse mistério que esses trovões falam é que o reino do mundo, se você for lá ver em Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, você vai ver que ali as vozes que os trovões falaram foi: o reino do mundo se tornou no nosso Senhor e do seu Cristo. Ali fala-se o que? Do reino do mundo. Que reino é esse? A igreja. A igreja agora se tornou o Senhor para dar os galardões aos profetas, aos seus servos, aos santos que temem o seu nome. Então o povo, a igreja será arrebatada. Então Jesus aqui ele fala logo em seguida: tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua luz, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal da vinda, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos entrarão. Então Jesus está falando da sua segunda vinda, visível para a nação de Israel, para se mostrar à nação de Israel que ele é o Messias, que aquele que estava lá não era o Messias, era enganador, era o anticristo, era aquele que realmente estava ali para os enganar. Então esta é a segunda vinda. Mas só que no próximo versículo Jesus fala de novo sobre o arrebatamento, já não está falando da sua vinda visível, e ele enviará os seus anjos, né? Vamos ver no versículo 30, diz: então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aí a segunda vinda vindo com a igreja, 7 anos depois. Mas no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade, já está falando do arrebatamento de novo. Já não está falando da segunda vinda. Então Deus ele embaralha para que ele dê um entendimento àqueles que o buscam, né? Para que nós não vivamos enganados. Então quem não busca a Deus, quem somente quer ter conhecimento de Deus através da leitura, através da letra, não vai ter o entendimento. Não é verdade? Então nós precisamos saber isso, que Deus revela a sua palavra. Até hoje tem gente por aí, né? Tem gente por aí que dizem que os gigantes que haviam na terra no tempo ali dos filhos de Deus, das filhas dos homens e dos filhos de Deus, eram cruzamento de humanos, de pessoas humanas com anjos. Quando logo é descartada essa possibilidade, quando Jesus disse que no céu ninguém nem se casa, nem se dá em casamento, serão antes como os anjos de meu Pai que está no céu. Logo Jesus está dizendo que anjos não se casam, não têm esse poder, não receberam essa autoridade, né, como os humanos têm essa capacidade de reprodução. Nem entre eles e outra raça, outra espécie. Jamais isso pode acontecer. Isso é por falta de quê? Por falta de orar, falta de oração, falta de buscar a Deus, falta de adorar a Deus em espírito e em verdade. Adora só pela letra, adora somente pela palavra, querem ser doutores, são doutores, são teólogos, são exímios conhecedores, né? Usam até as palavras extrabíblicos, chamado de extrabíblicos, né? Conhecimento de Flávio Joséfo, conhecimentos de outros livros judaicos e tanta coisa, fazem uso de tanta literatura, fazem uso de tanto conhecimento, né, de tanta letra fora da Bíblia, que terminam se perdendo em si mesmo. Fazem uso muitas vezes somente da teologia e não chega ao pleno conhecimento do Espírito, né? Então nós precisamos ter o conhecimento do Espírito que vem de Deus. Quando Jesus, né, ele pregava, alguém se admirou por Jesus pregar aquelas palavras e trazer tanta revelação, tanta coisa. E é isso que não sabe estas letras sem nunca ter estudado. Jesus não foi para a faculdade nenhuma. Então Jesus disse: o meu conhecimento,
né? A palavra que vos trago não é de mim, mas vem daquele que me enviou. Então vem de Deus. Então a palavra vem de Deus. Se a Deus não revelar, a coisa fica muito séria, não é verdade? Então os filhos de Deus, aqueles filhos de Deus, aquelas filhas dos homens, eram as filhas dos homens com os quais os filhos de Deus ali se apaixonaram e tiveram relacionamentos. Eram as filhas de Caim, da descendência de Caim, Caim que saiu da presença de Deus, né? Caim que viveu errante, viveu como vagabundo, como diz lá na palavra, viveu errante como vagabundo, saiu da presença do Senhor, e tem lá acho que 5 ou 6, né, adjetivos sobre Caim, do qual ele se afastou da presença de Deus. Toda a descendência de Caim não guardou a palavra de Deus, toda a descendência dele não fez o que era da vontade de Deus, saíram da presença de Deus e viveram a sua vida dissoluta e foram conhecidos como filhos dos homens e filhas dos homens. Os filhos de Deus é aqueles que vêm da linhagem de Enos, que a palavra de Deus diz, a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Foi a partir de Enos, Sete gerou a Enos, e Enos gerou todos aqueles que está descrito na Bíblia, que viveram 969 anos, como Matusalém, Jarete, né, Metusael, e até chegar em Noé, Enoque, todos aqueles homens, aqueles ali foram chamados filhos de Deus. Havia uma separação, assim como houve também nos dias de Israel, né? Israel era considerado o povo judeu, o povo separado, né? O povo de Deus, o povo escolhido. As outras nações eram gentílicas, eram incircuncisas. Então, antes de povo de Israel se tornar o povo de Deus, o povo escolhido, haviam também aqueles, né, desde os tempos de Adão, né, até o tempo de Noé, ali aqueles que eram chamados filhos de Deus. Então foram os filhos de Deus humanos que tiveram relacionamento com as filhas dos homens humanos, descendentes de Caim, das quais, né, ali agora houve a degeneração, porque o povo começou a se misturar e já começou uns a adotar, né, principalmente a adotar as coisas que a descendência de Caim fazia. E por isso que Deus diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, e os seus dias será 120 anos. Foi por isso que Deus, né, se revoltou e diminuiu em 90% a idade do homem. E tem muitos que dizem assim, não, mas está lá escrito que os gigantes vieram. Não está escrito nada disso. Quem não sabe interpretar a palavra de Deus, como Deus coloca as suas palavras, as suas coisas dentro da palavra do Senhor, dentro da sua palavra, então nós muitas vezes nos perdemos no entendimento. Então no versículo 4 diz, olha, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. É aí que eles entendem. É aí que eles entendem que houve um cruzamento de anjos com homens. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Os gigantes que haviam, eles vieram da descendência de Caim, porque o gigantismo, ele era uma degeneração advinda do pecado, advinda da vida dissoluta que se vivia, advinda da vida, principalmente vida sexual, que não se sabe como é que aquele povo que não temia Deus vivia sexualmente. Naquele tempo já existia os gays, né? Ali quando já tinha ali em Sodoma e Gomorra, uma cidade sodomita, que foi posterior, né? Aquele povo que todo se desviado da descendência de Caim. Sodoma e Gomorra já havia aquele pessoal que queria ter relações com homens, como eles queriam pegar os anjos, achando que eram homens, e para abusar deles, como diz a palavra de Deus. E terminou os anjos cegando eles e fez chover depois, fazendo Ló sair rapidamente com sua família, e fez chover
fogo e enxofre na cidade. Mas naquele tempo já havia, então, o gigantismo. Se nós formos ver, não se vê nenhum gigante dentre do povo de Deus, dentre dos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo de Israel. Nunca se viu falar de alguém que era gigante. Não tem. Por quê? Porque era um povo que temia a Deus, um povo que guardava a palavra de Deus. Esse povo, então, eles não tinham por que sofrer degenerações significativas na sua espécie. Mesmo porque Deus falou para a nação de Israel não se misturar com as gentes, com as pessoas, os gentios, e eles por muito tempo preservou isso e até o dia de hoje preserva. Então nós vemos aí que o gigantismo veio dos descendentes de Caim. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então havia gigantes antes, a Bíblia está dizendo isso, e havia gigantes também depois, porque aquela espécie continuava gerando esse tipo de anomalia nos seres humanos. Não está dizendo que eles foram gerados através das filhas dos homens com os filhos de Deus, as quais deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Elas deram os filhos a varões de renome, poderosos, homens de guerra, homens lutadores, homens conquistadores, que edificavam cidades, e não que tinha esse gigantismo. Por aí nós podemos ver. Nós vemos porque dentre o povo de Deus nunca nasceu sim homens fortes de força descomunal, como foi Sansão, como foi Sangar, como foi os 3 primeiros valentes de Davi, homens que entravam dentro de uma guarnição do exército dos filisteus e quebrava tudo, arrebentava tudo, matava dezenas e centenas de homens, e foram até lá buscar água para Davi, com o perigo das suas vidas. Então tinha homens valentes, homens que eram fortes e homens muito valentes. Tinha sim no meio do povo de Deus, mas no povo de Deus nunca saiu gigantes, nunca teve isso, Poderendo até ter depois que eles vieram a se relacionar com as filhas dos homens, e daí acontecer toda essa degeneração. Esse é o perigo de nós estarmos nos mesclando com as coisas do mundo, mesclando com os filhos que pertencem ao mundo, que não pertence a Deus, as filhas que não pertencem a Deus. Então nós temos que ter esta coisa de guardar a nossa vida na presença do Senhor, não nos permitir que essa fusão das coisas do mundo. Nos dias de hoje nós estamos vendo muitas coisas se fundindo na vida dos servos de Deus, virando uma coisa só, a apostasia chegando forte aí, muitos aí se associando com candomblé, com umbanda, com maçonaria, com o mundanismo. Então isso é que acontece e está fazendo com que Deus ele se revolte, e as coisas virão a acontecer, e Deus haverá de dizimar a raça humana, porque até aqueles que guardavam a palavra de Deus já não guardam mais. Ontem mesmo eu estive trabalhando num lugar onde era uma reunião de maçons, e lá eu vi um reverendo de uma igreja, estava lá, mas é da igreja anglicana, que começou bem, agora já está bem apóstata essa igreja. Reverendo Aldo, o nome dele, e estava lá no meio da maçonaria. Ele é maçom, acho que os membros dele também é maçom, e já apostatou, já virou uma coisa só, já se fundiu com o mundo, e é isso aí que está. Então, meus queridos, nós temos que ficar alertas. E eu ia falar muitas coisas ainda sobre o que Deus, como Deus tratou com Acabe, como Deus ali usou Micaías. Acabe, quando Josafá desceu para se avistar com Acabe ali, e para sair a guerra Ramote-Gileade,
como Deus ali preservou, como tinha alguém que se preservou na presença de Deus, que era Micaías, que se guardou e não se corrompeu num reino pecador. Então, um reino pecador é uma coisa tremenda. Ou você decide até morrer, até se for enfrentar a morte, mas para guardar a palavra de Deus e não sair da presença dele, ou então você se associa, né? Mas Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 6, ele fala sobre se associar com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre Cristo e o maligno, entre os ídolos e Deus, entre o mundo e a igreja? Nada, não pode haver nenhuma sociedade, nenhum tipo de sociedade. Micaías, ele se conservou puro, mas aqueles 400 profetas que profetizaram para Acabe, que ele venceria a guerra contra os sírios para tomar Ramote e Gileade de volta, eles viviam ali do jeito que Acabe queria. Então eles viviam, né, entre aspas, sendo profetas de Deus, dizendo que eram profetas, né, comendo das iguarias do rei, fazendo o que o rei bem queria, e Deus conhecia os corações dele. Tanto é que Deus permitiu que um anjo saísse como espírito mentiroso e profetizasse na boca deles. E eles sabiam que estavam profetizando pelo Espírito de Deus, mas Deus estava falando, né, através do seu Espírito. Aquele Espírito profetizou a derrota de Acabe como se fosse a vitória. Então profetizou mentira. Tanto é que Zedequias deu uma bofetada em Micaías, dizendo: de onde saiu o Espírito de Deus por mim para falar por ti? Então tem muitas coisas, né? E Micaías, ele não se misturou com o mundo. Micaías, ele guardou a palavra de Deus. E nós sabemos que nós precisamos buscar a Deus, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, nos levantar na presença de Deus, porque o justo cairá 7 vezes, ele se levantará. Buscar a Deus, nos preservar, guardar a sã doutrina na palavra de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então, meus queridos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu estou tendo uma certa dificuldade para fazer vídeo, devido aos programas que eu uso para fazer eu uso um programa para fazer ao vivo, depois eu baixo o vídeo, edito, e os programas, a atualização de um programa aí já não prestou mais para usar ele, depois que ele atualizou. O outro que eu usava também já não está usando. Então, nós estamos aí fazendo das tripas coração para poder deixar essas mensagens. Que Deus em Cristo nos abençoe. Logo estaremos postando outros vídeos, né? Quero assim ver se eu consigo deixar 2 vídeos por semana, ou no mínimo 1, mas nós vamos aí tentar esclarecer um pouco da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê vitória em nome de Jesus. Fica com o Pai Celestial. Amém.